Bem, amigos do Estudo em Casa, Itabaianinha, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós iremos tratar sobre estratégias de leitura. Vamos localizar informações explícitas e implícitas nos textos. Mas antes de iniciar, eu gostaria de mandar um abraço, né, e parabenizar pela participação dos alunos Everton Oliveira, Vinícius dos Santos, Maria Heloísa, Isabela Alves, Jeanderson Silva, Adriele de Jesus, Érica Daphne, Isabela Alves, Maria Heloísa, Raíssa dos Santos, Ana Laura, Andriele Santos, Joana Ruth, Karen Mariane, Luísa Leandro, Bismarck Alves, Ronald, Ana Clarice, Gledson de Jesus, Ellen Camille, Jussiele Batista, Elaine Lima Vidal, Maria Heloísa da Cruz, Joaquim Dória, Clariane Lima Costa. Conto com a participação de vocês durante todas as aulas, continue fazendo as atividades, comentando. Isso é muito importante para que a gente consiga manter esse vínculo com vocês, certo? Bem, hoje nós iremos discutir sobre leitura, que é extremamente importante para que a gente consiga se relacionar, né, com todas as áreas de conhecimento, né? Há estratégias que podemos utilizar para entender melhor os textos. Mas o que é um texto? É uma palavra muito comum no nosso meio, né? No nosso dia a dia. E por isso todos temos noção do que seja um texto, né? Diante disso, preciso destacar duas considerações importantes, certo? O texto é uma unidade de sentido, né? Isso significa dizer que precisa formar um todo e que precisa ter um significado. Logo, não importa o tamanho nem forma, se possui letras, palavras ou não. O que importa é que ele tenha um significado, né? E todo texto ele está contido em um determinado contexto, numa dada situação comunicativa. Isso significa dizer que um texto ele não é uma peça isolada, né? Ele está ligado ao contexto e à situação comunicativa. Por exemplo, numa frase como socorro, dita num determinado contexto, passa a ter sentido, né? E isso, então, é um texto. Não existe texto como peça isolada, como eu já disse, né? Um nome sozinho não é um texto, mas um nome no envelope para endereçar uma encomenda para alguém se constitui um texto, né? Então, o texto ele tem que ter significado e uma situação para ter significação. Bem, descobrir informações de um texto, seja por meio de imagens ou palavras, é essencial para que a gente consiga interpretar aquilo que a gente lê, né? Algumas dessas informações, elas são fáceis de perceber. São chamados de elementos explícitos, né? Para encontrar os elementos implícitos, né? Aqueles que não estão visíveis na superfície do texto, nós precisamos interpretar, decifrar, inferir. E você sabe o que quer dizer inferir? Inferir é o mesmo que deduzir, mais ou menos o que a gente faz quando lê um livro de imagens, certo? A partir daquilo que é mostrado, nós deduzimos aquilo que não é mostrado, certo? Observem essa tira. Nós podemos observar que Elga não perguntou se o que havia no bolo era café. No entanto, pela reação dela, nós sabemos o que ela quer dizer, né? É para que ela oferece o café a Aga, né? Ela diz café e ele diz, confere, né? Ele diz, sim, acho que é. Mas ao ler a tira, né, nós interpretamos a intenção de Elga, que era oferecer café, né? Mas o texto ele foi compreendido por Aga no sentido literal,
né? É o que gera humor em nós leitores, né? Essa quebra de expectativa. Porque nesse caso, o sentido dos enunciados ele foi definido por fatores externos ao texto, eles não foram apresentados no texto, né? Mas que foram autorizados pelas características da situação comunicativa e pelo conhecimento mútuo de nós interlocutores, né? Sobre as regras de convivência. Todo mundo sabe que alguém que chega e diz assim, suco, água, ela está nos oferecendo, né? Então, a partir desse conhecimento de mundo, nós fazemos as inferências nos textos, certo? Bem, partindo desse pressuposto, vamos passar a análise de um texto, certo? O texto se chama Notícia de Jornal, de Fernando Sabino, que é um texto que eu gosto muito. Vamos à leitura? Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do pronto-socorro e uma rádio-patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso, morrer de fome, era da alçada da delegacia de mendicância, especialistas em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico, sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa. Não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas todos passam ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio patrulha. Por que haveria ser da minha alçada? O que é que eu tenho com isso? Deixa eu morrer de fome. E o homem morre de fome. 30 anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada puderam fazer, senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer, senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, estado da Guanabara, um homem morreu de fome. Fernando Sabino. É um texto forte, né? Bem, nós temos aí uma narrativa poética, né? Uma crônica, porque trata de uma situação do cotidiano. A partir dessa situação que acontece no nosso dia a dia, nas grandes cidades, o cronista pôde fazer uma série de críticas sociais, né? Como nós podemos entender a organização dessas informações? Nós podemos afirmar que temos 3 níveis de leitura, né? No primeiro nível, nós temos as informações explícitas. São aquelas informações que estão na superfície do texto, que são facilmente localizáveis, né?
Nesse caso, o leitor depreende os significados concretos do texto, né? Que significados são esses? Nós temos que um homem leu no jornal que alguém, né, um outro homem, morreu de fome. E que o homem parecia jovem, pobre e era branco. Esse homem estava no centro da cidade, que é um lugar de grande movimento, e não teve qualquer socorro. Alguns comerciantes pediram auxílio, mas não obtiveram sucesso, né? Então, essas 4 premissas, elas foram apresentadas no texto claramente, né, ao longo dos parágrafos. O leitor, ele consegue depreender essas informações facilmente. Mas no segundo nível de leitura, nós temos o meio termo entre as informações explícitas, marcada pelos recursos linguísticos e pela seleção de palavras, pela organização das frases, né? E temos também as informações que nos levam à implicitude delas. Ou seja, aquilo que não está nas linhas, está nas entrelinhas do texto, né? As informações implícitas, né? As informações explícitas, elas nos dão as pistas para nós chegarmos a um plano mais abstrato de leitura, que seriam as informações implícitas, né? Quais seriam essas pistas no texto Notícia de Jornal de Fernando Sabino? Bem, o narrador, personagem, ele dá mostra de ter consciência de que é a negligência com a vida humana, né? Então, as pessoas, elas não se comovem mais com a dor do outro, né? Vocês viram que alguém morria de fome, estava com inanição. Ainda nos dias atuais, existem pessoas que morrem de fome, mas que as outras passavam como se aquilo fosse uma cena normal, né? Todos aqueles que teriam condições de ajudar o homem são diferentes da sua condição de sofrimento, né? Então, até mesmo as pessoas comuns são indiferentes ao homem que morre de fome. Então, é como se fosse um acontecimento corriqueiro, cotidiano. Bem, trata-se de um nível mais profundo de leitura, né? Provavelmente, né, vocês notaram que no texto eu destaquei algumas palavras que se repetiram ao longo de todo o texto. A repetição da palavra homem e a expressão morreu de fome, né? Então, essas repetições, elas são pistas que o leitor tem que agarrar para conseguir chegar a um nível mais profundo de leitura. Que nível é esse? De que o autor ele está denunciando uma negligência, né? Quando ele diz assim, olha, depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do pronto-socorro e uma rádio-patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Ora, como pode, né, minha gente? Uma ambulância e uma patrulha não conseguirem, se elas têm essa função, como é que não consegue prestar socorro, né? Então, na verdade, trata-se de uma negligência dessas pessoas, desses órgãos que tinham essa função, né? Essa função de prestar o socorro. Então, parece ser, por todas essas características, uma negligência, né? Então, nós podemos depreender, né, com informações mais abstratas, as informações implícitas, que o texto ele se resume como um todo, né? Desdém versus denúncia. Há um desdém por parte das pessoas e uma denúncia do narrador, né? Há uma indiferença das pessoas e uma indignação, de um modo geral, né? Há uma indignação e, por isso, uma denúncia. Então, são essas informações que tecem o tecido do texto e permitem que nós possamos fazer a leitura e o entendimento mais profundo
daquilo que é o propósito comunicativo desse produtor de texto. Que propósito é esse? Fazer uma denúncia, certo? Passemos então à leitura do próximo texto. O texto é exegese. Mas o que é exegese? Né? Exegese é o ato de interpretar um texto, uma obra, né? É uma palavra pouco utilizada no dia a dia e por isso a leitura é importante, porque vai fazer com que a gente aumente o nosso vocabulário, né? Quanto mais nós lemos, mais ampliamos o nosso vocabulário. Bem, é um pequeno fragmento do poema de Mário Quintana, poeta gaúcho, que tem uma obra literária riquíssima. E nesse pequeno trecho, né, que eu escolhi, ele trata da interpretação e da análise de texto. Vamos à leitura? Exegese. Mas o que quer dizer esse poema? Perguntou-me alarmada a boa senhora. E o que quer dizer uma nuvem? Retruquei, triunfante. Uma nuvem, disse ela. Uma nuvem, umas vezes quer dizer chuva, outras vezes bom tempo. Nós temos aí um diálogo, né? Esse fragmento, ele é um diálogo. Como é que nós sabemos que ele é um diálogo? Porque ele está marcado pelo travessão e pelos verbos de dizer, né? Quais são os verbos de dizer? Perguntou, disse, né? Retruquei. Então, nós temos a marcação de uma conversa, né? Aqui trata exatamente de uma percepção do que seja o poema e o que ele pode significar para o leitor. Ele pode não significar para outro e por isso a resposta está atrelada ao modo de ver, né, do leitor. Eu vou apresentar uma questão para que vocês pensem sobre ela, fazendo relação com a leitura do texto notícia de jornal, certo? Pode-se depender do diálogo, que é o significado de um poema, do diálogo apresentado no poema exegese, certo? Letra A, depende do que o autor deseja dizer. B, está atrelado ao modo de ver do leitor. Letra C, é possível ser definido a cada leitura. E letra D, varia de acordo com o tempo de sua escrita. Bem, eu espero que vocês não somente tenham encontrado a resposta correta, mas que vocês também entendam porque as outras alternativas elas não correspondem à questão. Isso é muito importante nas questões objetivas, né? Então, eu tenho certeza que esse encontro de hoje contribuiu muito para o entendimento dos textos, né? Para o entendimento da leitura e para o desenvolvimento da capacidade de leitura de vocês. Então, o que é que vocês acham? O que é que nós podemos aprender desse diálogo? Que ele está atrelado ao modo de ver do leitor, né? Quando ele pergunta, e o que é exegese, né? E ele retruca, e o que é uma nuvem? Vejam que ele respondeu uma pergunta com outra pergunta. Por quê? O que é que ele quer dizer com isso? Isso vai depender da visão do leitor, né? Então, a visão que eu tenho, a interpretação que eu tenho, vai depender de minha visão de mundo, certo? E por que então não pode ser A, C ou D? A, depende do que o autor deseja dizer. Porque todas essas outras alternativas estão voltadas para uma outra perspectiva de texto, né? Nós podemos comprovar que a alternativa A, né, ela trata mais o que o autor deseja dizer. Mas como é que a gente sabe que essa alternativa ela não se encaixa? Porque o próprio autor diz, retruquei, né? Então, nós não podemos considerar essa alternativa como correta, né? Porque ele também questiona o leitor. Então, não é aquilo que
O autor quer dizer. C. Por que não é possível que seja a alternativa C? Porque ele pergunta o posicionamento dela, né? Ele diz, quando ela diz assim, hora nuvem, hora é bom tempo, né? Ele quis levar ela à reflexão de que tudo vai depender do ponto de vista de cada um. E na letra D? A letra D varia de acordo com o tempo da sua escrita. Não é essa a perspectiva de texto que está sendo usada. Não é isso? Bem, eu fiz aqui um esqueminha para que vocês consigam entender melhor, né? Nós temos no texto, né, a apresentação de uma boa senhora, né? A boa senhora traz, então, uma visão do que é nuvem para ela, né? Pode ser chuva e pode ser bom tempo, né? Ou seja, tem duas perspectivas e traz a relação de análise e interpretação do texto, certo? Chegamos a mais um fim de uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Deixarei novamente o link de mais uma atividade que vocês irão responder. Eu espero a participação de vocês. Continuem nos assistindo, deem like, se inscrevam para que outras pessoas também tenham visibilidade das aulas e possam aprender junto com vocês, tá certo? Agradeço a participação, comentem, podem pedir ajuda, podem dizer se entenderam ou não. Estamos aqui para isso. Grande abraço e até a próxima.